E hoje nós vamos bater um papo super especial com um convidado chamado Caio Matias. A vida do empreendedor é uma montanha-russa. Às vezes você está no céu, às vezes você está no inferno, mas eu sou muito orgulhoso das coisas que a gente conseguiu construir até agora, apesar de todos os desafios que a gente sabe que todo dia tem, mas a gente está em completamente outro patamar de que quando eu entrei na empresa 6 anos atrás. Cofundador e CEO da DIL e também CEO da HOC Odontologia. Nós vamos bater um papo super legal falando da parte de agentes de IA. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast aqui da ChatVolt AI. Eu sou Alexander Barros, sou CEO e cofundador da ChatVolt e hoje nós vamos bater um papo super especial com um convidado chamado Caio Matias, onde ele é cofundador e CEO da DIL e também CEO da HOC Odontologia. Nós vamos bater um papo super legal falando da parte de agentes de IA. Então ele vai contar um pouquinho a trajetória dele, vai falar um pouquinho da experiência dele com agentes de IA e como que os agentes de IA estão trazendo resultado e valor para as empresas dele. Mas para ele poder se apresentar melhor, vou passar a palavra para ele. Caio, por favor, se apresente, fale um pouquinho da nossa história. Bom dia, Alex. Por favor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você. Sou muito feliz de ter achado a sua solução lá no grupo do pessoal da AI Brasil. Vou contar um pouco da minha história, né? Apesar de trabalhar no setor odontológico, eu não sou dentista. Meu pai é dentista e há 25 anos atrás ele criou uma escola de pós-graduação em odontologia que acabou se tornando um hospital odontológico. Eu entrei na empresa em 2019, né? Trabalhava com direito. Minha formação eu fiz faculdade de direito na USP. Estava no último semestre da faculdade, meu pai estava encontrando muitas dificuldades para administrar a empresa, que teve essa modificação, né, de uma instituição de ensino para uma instituição focada no atendimento de pacientes, né? Eu já não estava muito satisfeito com o direito, pensava que eu poderia fazer bem mais, e até ouvindo alguns podcasts lá na época de 2019, vendo alguns jovens de 19, 20, 21 anos faturando um monte, construindo empresa, eu comecei a refletir, tem uma baita educação, estudei numa das melhores escolas de São Paulo, Colégio Bandeirantes, fiz USP, estava fazendo na época, né, no último semestre, e não parece que ficando aqui no escritório eu vou conseguir crescer rápido na vida, vai demorar muito. Meu pai está com dificuldade na empresa, eu acredito que eu sou um cara inteligente, vou lá ajudar ele. Na época eu era extremamente ingênuo, achava que todas as empresas funcionavam como um reloginho, né? Tinha essa visão pouco alienada, né, do que era uma empresa. Em pouco tempo, né, na empresa já fui descobrindo que o buraco era muito mais embaixo, né? E essa empresa, que era o HOC Hospital Odontológico, conforme eu fui fazendo o turnaround dela, que está acontecendo até hoje, né, uma empresa de quase 30 anos de idade que a gente está trabalhando, a gente percebeu que a gente tinha um grande problema, que era como padronizar consultas iniciais e atender pacientes em escala sem perder a qualidade. Que talvez até seja um pouco tem bastante relação com o que faz a ChatVolt, né? Como atender milhares de leads, de clientes em escala sem perder a qualidade. Foi talvez o que te direcionou a criar a ChatVolt foi o que direcionou a gente a criar a de inteligência, que é um software que ele lê radiografias em 10 segundos, transforma essas imagens em vários objetos e essa imagem ela se torna muito fácil de o paciente olhar e compreender. Então a gente fala que a gente diminui a assimetria de informação que tem entre o dentista e o paciente, ao mesmo tempo que a gente consegue transformar aquela análise 100% subjetiva do dentista em algo mais objetivo e focado em dados. Legal, que boa história. Caio, uma pergunta, quantos anos você tinha quando você realmente resolveu arregaçar as mangas e ir lá trabalhar com seu pai e assumir essa baita responsabilidade? Cara, eu tinha 23 anos. Caramba, muito Hoje novo. Hoje eu tô com 29, então já vai dar 6 anos agora. Foi um baita desafio. Eu, no meio do caminho, fui jubilado da faculdade. Descobri um ano depois, porque assim, eu entrei na empresa e estava no último semestre da faculdade
E depois de 6 meses, eu não passei nesse semestre, porque eu estava muito focado na empresa e eu tinha que fazer mais algumas matérias em um próximo semestre. Só que aí entrou a pandemia. Eu falei, cara, se eu não trabalhar, essa empresa vai quebrar. E eu comecei a trabalhar muito, muito, muito. E nisso eu larguei a faculdade. E nisso eu passei 2 semestres zerando todas as matérias. E aí eu fui jubilado no artigo 175 do regimento da USP. E em 2024, ano passado, depois de 10 anos, retomei a faculdade e acabei me formando. Ah, legal, parabéns. Mas, peguei o diploma. Na verdade, o mais importante você já fez, né? Foi realmente trabalhar como empreendedor, cuidar de uma empresa da família, e hoje que você toma conta da empresa, acho que a história já prova que é um profissional de sucesso, né? O diploma ele vem só para algumas pessoas que acabam se importando, né? Mas com certeza a sua trajetória é mais importante que o diploma, né? A vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Às vezes você está no céu, às vezes você está no inferno, mas eu sou muito orgulhoso das coisas que a gente conseguiu construir até agora, apesar de todos os desafios que a gente sabe que todo dia tem, mas a gente tá em completamente outro patamar de que quando eu entrei na empresa 6 anos atrás. E tem um ponto importante que você falou que eu acho que as pessoas devem lembrar, né? O período da pandemia era uma situação que a gente não enxergava o que ia acontecer no dia seguinte, né? Exato. E foi nesse momento que você teve que tomar a decisão, vou ter que largar aqui a faculdade, um sonho, um estudo, para tocar o negócio da empresa, porque esse é o futuro, né, da sua empresa, da empresa do seu pai, da sua família. E foi um momento bem conturbado, né? Porque eu lembro que a pandemia, eu estava morando na Alemanha nessa época, só vinha notícia trágica na televisão, de todos os lugares do mundo. Realmente teve que ter muita coragem para poder ir lá, arregaçar as mangas e fazer o que você fez. Agora eu queria entender um pouquinho melhor, Caio, de onde surgiu a ideia de criar a Deal, né? Como que você falou assim, poxa, eu vou criar isso aqui, tá conectado com o negócio do meu pai e tal, mas como que você foi lá e assim, é hoje que eu vou criar essa empresa? Como foi? Como você conheceu o seu sócio? Cara, basicamente, em 2018, meu pai participava de um grupo de médicos, que é um mastermind que eles se reúnem uma vez por mês, e em uma das apresentações, um professor que é uma grande autoridade no estudo da inteligência artificial no Brasil, que é o professor Roberto Marcondes, fez uma palestra que se chamava, na época, Como a Inteligência Artificial vai Impactar a Área da Saúde nos Próximos 5 Anos. E aí, no final dessa palestra, ele abriu para cada profissional levantar a mão e o professor ia falar em cada especialidade, né, da área da saúde, qual que seria o impacto da inteligência artificial naquela área. E aí, naquela época, meu pai levantou a mão e falou, pô, e a odontologia? Qual que vai ser o impacto da inteligência artificial na odontologia? Isso em 2018, Isso em não 2018. tinha IA generativa ainda, pessoal. Não tinha ChatGPT, não tinha nada. Ele falou, a odontologia vai ser uma das últimas áreas a ser impactada pela inteligência artificial, porque é um conhecimento e uma prática multifacetada e complexa e manual, né? Hoje tem essa discussão, né, que todos os trabalhos manuais vão demorar mais tempo para serem impactados pela inteligência artificial do que trabalhos intelectuais, né? E na época ele falou isso, só que ele adicionou, né, no final, né, uma ressalva. Ele falou o seguinte, a radiologia odontológica, assim como a radiologia médica, será muito impactada pela inteligência artificial devido ao desenvolvimento de uma nova tecnologia chamada visão computacional, que está sendo já utilizada nas grandes empresas, Google, Amazon, nos últimos anos. Por exemplo, talvez você nunca tenha ouvido falar de visão computacional. Você sim, porque você está no meio, né? Sim. Mas o pessoal que está ouvindo aqui o podcast talvez nunca tenha ouvido falar de visão computacional. Só que todas as vezes que você foi entrar num site nos últimos 10 anos e você teve que preencher antigamente aquelas letrinhas, lembra? CAPTCHA. O reCAPTCHA, que era uma imagem, texto em imagem, e você teve que converter isso para texto-texto, você estava treinando o Google a identificar imagens e transformar em texto. E hoje, se você for entrar em algum site, você vai clicar na faixa de pedestre, na motocicleta, etc. O que você está fazendo? Você está treinando o Google para identificar imagens. E não sei se vocês já perceberam, está cada vez mais difícil. Não sei se você já percebeu, está cada vez mais complexo. Ele não pede mais a bicicleta, ele pede a bicicleta atrás do ônibus, por exemplo, né? Porque isso vem ganhando complexidade. Então, a gente entendeu que isso poderia ser aplicado à análise de radiografias
Em 2019, a gente conheceu o Ra, que é o CEO da empresa, que é meu cofundador, e ele abraçou esse projeto. Na época ele trabalhava com startups, ele trabalhava numa empresa chamada Funderbeam, que era uma bolsa de valores para startups no Brasil. Estava expandindo para o Brasil, uma empresa da Estônia. A empresa acabou não dando certo, ele quis ficar no Brasil. A gente apresentou o projeto para ele, ele falou, cara, vou liderar esse projeto. E aí a gente desenvolveu o business plan, desenvolveu a tese e falou, ó, isso daqui, essa tecnologia vai nos ajudar a padronizar as nossas consultas iniciais e padronizar a consulta de diversas redes de franquia do mercado, clínicas. A gente pode implementar essa tecnologia também para operadoras de saúde, para diminuição de fraudes, de indução de demanda de procedimentos. Isso daqui pode se tornar uma empresa muito grande ao mesmo tempo que ela resolve um problema nosso interno, que é tirar a dependência que a empresa tinha do meu pai e do sócio dele fazendo as consultas iniciais. Então, e até quando a gente conversa com as pessoas, o pessoal fala, esse é o melhor tipo de empresa para você criar. Uma empresa que surge de um problema real. Porque a gente vê muitos empreendedores, infelizmente, construindo empresas com base em problemas, às vezes, que não existem, ou às vezes que não são tão potentes a ponto de fazer com que o cliente pague por esse serviço. Eu concordo plenamente com o que você falou. E tem um livro que eu li, pessoal, até recomendo para todo mundo, chama Se Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, do Yuri Levine. Você deve conhecer ele. Ele fundou o Waze, né, e depois fundou outras startups que foram unicórnios. E ele fala justamente isso. As pessoas, muitas vezes, elas se apaixonam pela solução. Criam um produto com base na solução que eles querem, né, mas não se preocupam com o problema. E depois tem que sair buscando alguém que encaixe com aquela solução o problema que ela tem. E muitas vezes não encaixa. Então, a gente sempre tem que pensar em resolver um problema. E acho que aí foi muito legal. Que você tinha um problema dentro de casa, achou uma oportunidade, talvez esse insight dessa palestra, né, instalou um insight ali e falou, poxa, então temos uma oportunidade aqui. Então você juntou um problema, viu uma oportunidade, desenvolveu uma solução que acabou virando um negócio, que também presta serviço, né, para o HOC. Exato. Muito legal. E Caio, me conta uma coisa, como que você conheceu a AI Brasil, como você começou a ter contato com a AI Brasil? Eu fui chamado pelo Karamashi no LinkedIn, porque um colega dele, que é dentista lá de Goiânia, falou que uma empresa tinha desenvolvido um software que, através de inteligência artificial, ajudava os dentistas com diagnóstico e plano de tratamento. E na hora que ele ouviu isso, ele falou, cara, bullshit, isso daí não existe, estava surgindo até hoje, né, diversas empresas que... Hoje acho que diminuiu com a API da OpenAI, né? Mas várias empresas que falavam que implementavam soluções de inteligência artificial, quando na verdade por trás era um if-else, né? Ou seja, um robô, uma automação de árvore de decisão, basicamente, né? E aí ele começou a pesquisar a empresa, me procurou, eu mostrei a solução para ele e falou, cara, isso daqui é muito foda. Realmente é uma tecnologia inovadora, eu nunca tinha visto um negócio como esse. A gente vai fazer um evento no Cubo daqui, acho que era 2 semanas. Eu gostaria que vocês participassem e mostrassem o case da empresa. Na época a gente já estava com talvez quase 400 clientes, provavelmente. A gente mostrou o case, foi um sucesso e lá você... estava, né, Eu estava na plateia. Na verdade, foi muito interessante esse dia, né? A gente descobriu o evento da AI Brasil no Cubo, dia 24 de abril, 2 dias antes do evento, e aí eu me conectei com o Alexandre Karamashi, né? Um grande abraço pro Alexandre. E aí eu falei, poxa, eu quero participar, vou fazer um agente de IA também. Foi o primeiro agente de IA que a gente criou oficialmente na plataforma. Foi o agente de IA da AI Brasil. Falei, vou fazer um agente de IA para mostrar todas as informações do evento, palestrante, link do LinkedIn, todo mundo, e beleza. E aí a gente não tinha lançado ainda a empresa, né? A empresa ela estava sendo desenvolvida para ser lançada em junho, provavelmente, mas algumas coisas já estavam prontas. E aí a gente participou do evento, chegando lá, eu estava com o meu sócio, né, o Marcos, né, que é o cofundador da ChatVolt junto comigo, e eu falei para ele, cara, olha quanta gente aqui falando só de IA.
né? Olha quanta gente. O seu case também foi maravilhoso, a gente gostou demais. E é importante dizer que é um caso de uso de IA na prática para resolver problema, e não só IA generativa, né? Exato. Tem a IA mais pesada, aquela parte de cálculo, muita matemática, visão computacional. Então foi bem legal, e diversos outros cases lá, né? Mas foi o primeiro contato nosso com uma grande comunidade. Eu falei, poxa vida, então acho que talvez a gente pode antecipar o lançamento da ChatVolt AI. E aí eu cheguei para o Marcos, né, e falei assim, poxa, tem tanta gente aqui que a gente poderia aproveitar essa oportunidade. O Alexandre já nos deu um espaço para divulgar a ChatVolt AI aqui. A gente vai ter um agente funcionando aqui. Bom, vamos antecipar o lançamento dessa empresa. Aí, pô, mas não é loucura, tal? Eu falei, não, cara, ó, CNPJ já está planejado para abrir, né, com a Contabilizei. Registro de marca já estava engatilhado também. Só faltava realmente pagar o registro da marca, subir os servidores do nosso site, da aplicação, e disparar a abertura do CNPJ. E foi sentado ali no Cubo, dia 24/4, que eu e meu sócio tomamos a decisão de antecipar a abertura da empresa. E ali mesmo já fizemos os primeiros contatos com os primeiros clientes, que depois vieram muitos clientes da AI Brasil. E foi muito legal essa conexão com a AI Brasil, que até hoje a gente faz parte, né? Tem os nossos grupos lá, então quem quiser conhecer também, a gente está à disposição para conectar vocês, é só entrar em contato. Bom, Caio, aí você teve a conexão com a AI Brasil. Mas aí, quando que veio a sua necessidade de falar, poxa, estou precisando melhorar os meus processos? Porque você já vinha num processo de melhorar a empresa, né? Então lá você começou, lá antes da pandemia, olhando para processo, olhando para atendimento, melhorar a eficiência, resultado. E aí você conheceu a IA para poder criar a Deal, né? Criando uma solução para a empresa da sua família e criando uma empresa nova. Mas quando que veio aquela necessidade, poxa, estou pensando em melhorar alguma coisa aqui na empresa e acho que agentes de IA podem te ajudar. Me fala um pouquinho como que foi essa história, por favor. Basicamente, um dos grandes processos que eu implementei na empresa que fez a gente crescer quase 5 vezes desde que eu entrei foram essas automações para aumentar a eficiência da geração do lead até a conversão, né, o paciente se tornar efetivamente nosso paciente, né? E na época eu demorei quase 6 meses para personalizar uma plataforma que utilizava árvore de decisão para aumentar a escala dos nossos atendimentos. Na odontologia a gente chama de CRCs, né, das atendentes que agendam consultas, basicamente. Foi extremamente trabalhoso, eu tive que gastar muitas horas. Quando você está utilizando uma solução, né, de árvore de decisão, você tinha que pensar todas as possibilidades em que o cliente chegaria na sua empresa. A gente teve que criar uma infraestrutura que eu tenho até hoje, né, que é uma home, que ela tem... É a página principal do site, só que eu tenho um ecossistema de landing pages para os procedimentos que a gente realiza lá na empresa. E cada uma dessas landing pages ela tinha uma API do WhatsApp diferente. Nossa! Que tinha uma mensagem diferente para quando chegasse na árvore de decisão, ela liberasse o trigger da pergunta mais adequada para já ir pré-qualificando aquele lead. Nossa Senhora. Então deu muito trabalho para desenvolver isso. E desde o surgimento do ChatGPT, e eu acho que aí teve algumas fases que até eu já tinha percebido isso, mas agora o pessoal está cada vez falando mais, né? Que teve a primeira fase que foi o ChatGPT, usuário ChatGPT interagindo, execução de tarefas e perguntas do dia a dia, sem enviar arquivos, sem processamento de arquivos. Teve uma segunda etapa do ChatGPT, que foi a possibilidade de processamento de, depois, textos maiores. Depois, a possibilidade de processamento de arquivos. Hoje você consegue colocar, por exemplo, um PDF de 20 páginas e ele vai ler todo o conteúdo e vai te dar uma resposta. No início do ChatGPT, isso não existia. No entanto, essa parte que, desde o lançamento do ChatGPT, já se vendia muito, que era a implementação da API não API, da própria OpenAI para atender clientes, suporte, até vendas. Eu não via nenhuma empresa desenvolvendo, nem o próprio ChatGPT, não conseguia entender como que o ChatGPT poderia se plugar com os dados da minha empresa para nos ajudar nesse processo. Então, no primeiro momento, houve uma frustração, né? Pô, surgiu o ChatGPT, tem uma promessa muito grande de que ele vai me ajudar com isso. Eu vou conseguir substituir essa árvore de decisão, que é essa outra plataforma que eu utilizava, para alguma coisa muito mais eficiente.
vou poder treinar com a minha própria base de dados para que a inteligência responda aos meus clientes. Só que aí veio a frustração. Pô, não existe nenhuma plataforma que faça isso hoje. E eu fiquei aguardando a existência dessa plataforma por quase 1 ano e meio. Enquanto isso, estava tocando a operação. A partir do momento que a gente começou a participar do grupo da AI Brasil, isso abriu um pouco os nossos olhos para empresas que estavam viabilizando esse tipo de coisa, entre outras soluções hoje que estão sendo viabilizadas no mercado. Por exemplo, Eleven Labs para clone de voz, né, que você me indicou e eu já estou utilizando também. Legal. E aí, acabou que a gente entrou lá no grupo. Depois eu já tinha feito essa pesquisa várias vezes, nunca achava nenhuma empresa, já tinha passado um tempo, falei, cara, vou perguntar de novo aqui. Tem mais de 100 pessoas nesse grupo que estão estudando esse tema, não é possível que ninguém vai me indicar alguma solução, alguma forma de dentro do próprio chat. Eu achava na época que eu deveria fazer alguma coisa parecida com a ChatVolt dentro do próprio ChatGPT. Uhum. E aí eu perguntei lá no grupo, você me respondeu. Um outro cara do grupo, que também tem uma solução, também me respondeu. E nesse mesmo dia eu contratei as duas soluções. Na verdade, que eu contratei a dele num dia e eu contratei a sua no dia seguinte. Falei, cara, vou testar as duas, eu tô com pressa de implementar isso e vamos embora. Só que a sua foi muito mais eficiente. A dele tinha até uma UX mais bonitinha, só que não tinha a possibilidade de eu mesmo colocar a database, de eu mesmo escolher o LLM e a facilidade de criação do prompt com, por exemplo, aquele... a ChatVolt, pessoal, para quem não sabe, tem um agente dentro da própria ChatVolt que você consegue criar o prompt para atender os seus clientes. Então, que apesar de ter criado uma empresa de tecnologia, não entendo nada de programação, consegui, cara, foi em 10 minutos criar um agente operacional que já estava funcionando. Lógico, depois a gente foi melhorando ele, mas em 10 minutos eu tinha um agente já funcionando em teste, basicamente, muito melhor, performando muito melhor do que aquela solução que eu demorei 6 meses para construir baseado em árvore de decisão. E o melhor de tudo que é o que a gente mais gosta de destacar, pessoal, é que ele fez sozinho, né? Você fez sozinho. Você não contratou nenhum programador, você mesmo disse não é da área de TI e conseguiu fazer talvez em quantas horas você acha que você fez a primeira versão? Cara, a primeira versão foi em 10 minutos. 10 minutos. Então isso... Só que assim, aí depois você vai aperfeiçoando. A primeira versão em produção eu coloquei em menos de 24 horas. Nossa, pessoal, esse é um exemplo, né? O Caio, ele é nosso cliente, né? Hoje é nosso amigo também, mas já indicou muitas pessoas para ChatVolt AI, então fica a oportunidade para vocês conhecerem. Mas o que eu gosto do caso dele é que ele mesmo fez. Ele não esperou ninguém, ele não contratou ninguém, ele foi lá, pegou, desenvolveu, por quê? Ele sabe a dor do negócio dele. Como ele contou aqui, né, ele foi lá, arregaçou as mangas, pegou uma empresa de família, fez o turnaround e ele trouxe tecnologia para dentro. Então, uma das tecnologias que ele colocou lá dentro foi da ChatVolt. E um ponto que é importante talvez a gente destacar, aqui talvez todos não conheçam, Caio, e eu vou explicar para o pessoal, é o que o Caio gastou lá 6 meses fazendo, que é um chatbot por árvore de decisão. Para quem não conhece isso, eu vou relembrar vocês. Lembra aqueles chatbots que você entra num convênio médico, num banco, ou em alguma outra empresa que tem aquelas 10 opções, você tem que escolher uma opção, depois você escolhe outra, depois você escolhe outra, depois de 5 minutos escolhendo opções, você descobre que chegou no lugar errado e não consegue voltar. A gente costuma chamar lá na ChatVolt de labirinto, né? O atendimento labirinto. Você põe tantas entradas e saídas que o cara se perde lá dentro, desiste do atendimento e não apurrinha o seu atendimento humano, que é o que os bancos acabam fazendo, na minha opinião, né? E na ChatVolt não, é diferente. Ele construiu um agente de IA, que a pessoa chega lá e manda um áudio, ou manda uma pergunta e a IA responde diretamente. Então ele pôde eliminar esse monte de landing pages com gatilhos, né, que é os triggers que ele falou, para cada página específica de cada produto, para dar o pontapé inicial na conversa, para o chatbot dele conseguir conduzir a conversa. E hoje, Caio, me conta um pouquinho como que está o agente de IA. Claro, você já implementou já fazem alguns meses, com certeza já deve ter dado algum resultado, mas me fala um pouquinho de lá para cá, o que mudou, o que você melhorou nesse agente de IA, quais são os resultados que eles estão ajudando a sua empresa a alcançar? Boa, perfeito. Então, acho que foi como todo projeto, né, a gente vai fazendo de forma faseada.
Eu que fui um pouco louco e já em 24 horas, até um detalhe que eu não falei, eu sou um cara que eu valorizo muito o meu sono. E isso era uma coisa que me incomodava quando eu trabalhava em escritório de advocacia, que todos os dias, quase todas as semanas, né, tinha que vir à noite. Nossa. E desde que eu comecei a trabalhar na empresa que tem um atendimento só durante o dia, por mais que eu trabalhe 12, 14, 15 horas por dia, eu consigo dormir no final do dia. E eu evito bastante ficar trabalhando até de madrugada, né? Mas quando eu conheci a solução do ChatVolt, eu fiquei tão animado que as próximas 2 noites eu fiquei quase até 1, 2 horas da manhã. Nossa. Fazendo lá o prompt, melhorando, testando as conversas e em 24 horas, como eu falei, eu já tinha colocado o primeiro agente em produção. Esse é o meu formato de trabalhar, porque eu não sou um cara perfeccionista, né? Eu tenho aquela filosofia do go fast and break things, né? Vai rápido e quebra alguma coisa, mas pelo menos coloca em produção. Eu lembro até que você ficou receoso, né? Pô, vai colocar em produção tão rápido? Eu falei, não, cara, vou colocar em produção e nisso eu tenho mais volume de clientes perguntando coisas diferentes e eu vou conseguir fazer com que a gente se torne melhor mais rápido, porque eu não consigo hoje fazer com o que a gente tinha que fazer lá na árvore de decisão de imaginar todas as perguntas que as pessoas conseguem mandar. Se eu colocar em produção e já começar a rodar um monte de lead, eu já consigo entender o que as pessoas estão perguntando, aonde que ele está respondendo errado e com base nisso eu vou construindo o FAQ. Exatamente. Quais são os dados que vai colocando no banco de dados, né? Exato. Legal. Eu acho que é importante, né, frisar que eu já tinha o processo da minha empresa e das atendentes que trabalham lá na empresa escrito e a gente já tinha um pequeno FAQ, um script do atendimento delas e com isso eu consegui fazer o agente mais rápido. No entanto, hoje e até depois que a gente começou a trabalhar, você também me explicou que é possível pegar, por exemplo, uma empresa que não tem nenhum processo por escrito, consegue pegar um histórico de 50 conversas boas de um colaborador que já esteja bem treinado, por exemplo, e com base nisso gerar a base de dados. Então, progressivamente eu fui aumentando a quantidade de leads que iam entrando nesse funil, as campanhas, eu coloquei em produção, mas eu não coloquei todas as campanhas. Primeiro eu coloquei só o Facebook, aí eu rodei por um mês. Aí um outro serviço que a gente tem, eu já tinha colocado, que era também uma campanha do Google, que começou a funcionar muito bem do início ao fim, até sem nenhuma pessoa fazendo intervenção no meio do caminho. E hoje a gente estava com 5 agentes, a gente fez o upgrade, aumentou agora, acho que a gente está com 7 agentes. A gente está utilizando para agendamento de consulta nos cursos do CETAL. Que, como eu falei, a gente mudou para o foco em atendimento, mas a gente ainda tem 10% do nosso faturamento que são cursos. O agendamento dos cursos já está 100% no ChatVolt. A gente está utilizando o ChatVolt para o agendamento de consultas particulares cobradas, que é um pouco mais desafiador do que a consulta do curso, que é gratuita, porque na odontologia a grande maioria das clínicas não cobra consulta. Então, para cobrar consulta, eu preciso de um agente um pouco mais complexo, que eu fui desenvolvendo, que hoje está performando muito bem, para agendar essas consultas cobradas. A gente está usando no SDR da Dio Inteligência para qualificação de leads e agendamento de reuniões. Esse ainda está mais inicial, né? A gente está rodando há menos tempo, então ainda tem algumas melhorias para fazer. E tem uma outra empresa agora que está surgindo dessa empresa de curso, e agora no modelo novo digital, que a gente está usando ele para recuperar venda em carrinho abandonado. Então a gente já está usando em várias coisas, em diferentes performances, né? Mas todas estão dando um resultado melhor do que quando a gente tinha antes. Por exemplo, essa do curso, antes não valia a pena a gente investir para gerar leads para esse serviço, porque o ticket desse procedimento é muito baixo e a conta não fechava. Hoje, com a ChatVolt, a gente está agendando 20 a 30 pacientes por mês que pagam procedimento, se eu não me engano, R$210. Eles vão do início ao fim, então até pré-pagando o serviço. Antes de chegar na empresa, ele já está pagando. Nossa, isso é um desafio. Sem nenhuma intervenção. A gente conseguiu fazer isso. Nesse ponto aí foi um dos meus sócios, que é o Guilherme Michelini, que desenvolveu. Ele não é programador, mas ele tem muito mais conhecimento de planilha, de banco de dados do que eu. Ele conseguiu fazer essa integração. Na solução do hospital,
A gente fez a reunião ontem, até para puxar os dados que eu comecei a ter essa conversa com você. A gente conseguiu aumentar o número absoluto de agendamentos de dezembro para janeiro em 40%. Sem aumentar ninguém na equipe. Sem aumentar ninguém na equipe. Inclusive, diminuindo. Assim, durante o período de dezembro, eu tinha 2 pessoas, a gente foi para uma, porque uma não estava performando muito bem. Aí a gente agora voltou a ter 2 pessoas, mas teve dentro desse período teve uma grande parte dele que a gente ficou com uma pessoa só. E mesmo assim teve um aumento de 40%. E mesmo assim teve um aumento de agendamentos absolutos. Na ordem de 40%. Né? Agora eu estou bem ansioso para ver nas últimas 1 semana e meia, que agora a gente está com a equipe completa de novo, qual que vai ser a melhoria de performance que a gente vai ter comparando abacaxi com abacaxi, né? 2 pessoas com 2 pessoas. Né? Mas eu acredito que vai ser muito boa. E aí o agendamento... A recuperação do carrinho ainda está em teste, mas já está sendo bem produtivo o fato de as compras desse serviço estão sendo muito no período da madrugada. Caramba, madrugada. O pessoal entra para conversar com a gente de madrugada. Porque são... Assim, em qualquer serviço hoje, né, a grande maioria dos leads, principalmente em cidade grande, não sei, também não tenho experiência, né, em cidades pequenas também, mas eu sinto que em São Paulo o pessoal é mais noturno. O pessoal trabalha muito de dia, entra muito lead na hora do almoço e entra muito lead depois do horário comercial. E antes, a gente conseguia já atender mais eficientemente do que outras empresas, porque a gente já tinha a árvore de decisão, que nem todo mundo tem. No entanto, agora está muito melhor. Ele está conseguindo concluir o agendamento do início ao fim durante a madrugada. Porque antes ele qualificava e já respondia uma primeira e a segunda perguntas do lead, só que depois ele parava e aí tinha que esperar o colaborador chegar às 8 horas da manhã para encerrar o atendimento. E hoje, então, pelo que você está me dizendo, se uma pessoa, 1 hora da manhã, tiver uma dor no siso, achou você através do Google, ele vai ser atendido por uma IA, Exato. Vai tirar todas as dúvidas e ainda vai conseguir ir dormir tranquilo com uma consulta já agendada. Já agendada, exatamente. Tudo isso você criou usando a ChatVolt. Tudo criando a ChatVolt. Tem até o WhatsApp aqui, a gente criou uma automação que fica me notificando, não sei se vai aparecer aqui, mas a gente... que o meu também tem bloqueamento, mas dá bloqueio de privacidade. Mas, cara, ele vai agendando o dia inteiro. Cada agendamento que você faz, você dispara no seu celular para você saber que foi. Que legal. Para eu poder controlar e ver se está funcionando, né? Mas hoje, que esse é um ponto muito importante, que eu falo nas nossas reuniões da DIL com dentistas, que eu vou falar agora, falando com pessoas que às vezes não tem nada a ver com o nosso setor, que eu não acredito, né, que a inteligência artificial vai substituir os colaboradores. E eu acredito até que é uma visão muito pequena do empresário acreditar que, a não ser que aquele cara está tendo muito prejuízo, né, que ele vai diminuir a equipe. Eu acredito muito mais em aumentar a eficiência para crescer a empresa do que diminuição de equipe. Então, hoje, e é isso que a gente fala na DIL também, né? A DIL não vai substituir o dentista. A DIL vai transformar o dentista em um super dentista, assim como vai transformar um atendente, um CS, um CRC, em um super CRC. Hoje, 2 pessoas conseguem agendar mais do que elas conseguiam agendar antes, e isso vai trazer mais resultado para a empresa. E eu acho que também te diferencia, né, das outras empresas, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma dor de dente, eu estou com um problema no siso, e eu entro em vários sites para agendar, eu caio no WhatsApp e ninguém me responde, eu caio no WhatsApp do HOC, e ali prontamente eu tenho uma pessoa fazendo... Uma pessoa não, um agente de IA fazendo um atendimento eficiente como se fosse uma pessoa, qualificando o lead, pegando todas as minhas informações, me dando a disponibilidade de horário e agendando... Com certeza você vai ter esse cliente, enquanto que as outras clínicas vão perder. Exatamente esse ponto, junto com outro ponto que eu vou colocar aqui, é extremamente importante, talvez até um pouco apocalíptico, mas assim, eu tenho certeza que quem não implementar isso nos próximos 2 anos vai acabar inviabilizando a empresa, literalmente. Por quê?
o custo do lead, o custo da aquisição do cliente, esse momento de juros alto e inflação alta que a gente está vivendo no Brasil e fora do Brasil, vão fazer com que os pequenos que não se adaptarem não consigam mais utilizar, por exemplo, o tráfego pago. Tá muito caro. Porque antigamente, a gente estava até tendo essa discussão no off aqui antes de entrar, não dá hoje mais para você investir pouco, porque ficou muito caro. Então, assim, hoje se você... Por exemplo, a nossa taxa de conversão esperada antes de ter a ChatVolt, a meta da minha equipe era, com essa consulta cobrada, de 20% de agendamento dos leads. Clínicas que não cobram consulta inicial, elas conseguem agendar até 60%. No entanto, eu consigo uma taxa de comparecimento de 60% e essas clínicas normalmente têm a meta de 40%. Então, o funil ele fica um pouco diferente. Mas, na minha realidade, a minha meta era de 20% de agendamento, cobrando consulta. E no último semestre, elas estavam com muita dificuldade de bater esses 20%. Hoje, com a ChatVolt, a gente conseguiu chegar em 25%. Por outro lado, quando eu olho para o meu dashboard do Google Ads, os mesmos quase 30 mil reais que a gente gastou em janeiro de 2025, comparados com os quase 30 mil reais que a gente gastou em janeiro de 2024, eles tiveram quase 20, 30% a mais de custo de conversão. Eu não lembro o número exato agora, mas se eu não me engano, a conversão em 2024, o custo de conversão era R$19 e agora foi para quase 30. Então, assim, se a gente não implementa isso, a nossa conta já estava com muita dificuldade de fechar, entendeu? Porque, vamos supor, o atendimento odontológico está projetado, né, uma margem operacional de 20%. O que começou a acontecer nos últimos anos? Antes, com 5% de SaaS, de R$100 faturados, eu gastava 5 e conseguia trazer um lead com um ticket médio que fechava a minha conta. Só que esse valor, nos últimos anos, ele começou em alguns meses a beirar 8%, 9%. E a gente começou a ficar sem margem, entendeu? Então, eu tô acreditando, né? Já estou percebendo, né, que agora a gente vai conseguir voltar a ter uma performance que tinha no passado, que do lado do Google já não tem mais, porque o custo aumentou muito. Na etapa de agendamento, tendo mais performance, eu vou conseguir fazer voltar essa conta a fechar, entendeu? E quem não fizer isso, quem não perceber esse movimento, lógico, vai ter esse ponto, né, de quem não implementar os concorrentes vão estar perdendo esses pacientes para mim, só que ao mesmo tempo esses caras estão agendando menos e o custo está mais alto. Então isso vai começar a inviabilizar a operação. O fluxo de caixa vai ficar bem complicado, né? Ainda mais como você falou, infelizmente a nossa taxa de juros está aumentando bastante, então todos os custos impactam na empresa, né? Eu sempre brinco nas minhas empresas que custo é igual unhas, tem que cortar todo dia, porque todo dia ele cresce. Uhum. Mas, Caio, eu queria abordar um ponto um pouco mais técnico aqui, talvez para o público, mas que você conhece bem. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre API. O que são APIs? São tecnologias para conectar entre um sistema e outro. E aí, Caio, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Quais APIs hoje, nas implementações que você fez, seja na DIL ou no HOC, você está utilizando para poder fazer que o agente de IA realmente seja um agente, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando, poxa, ele falou de chatbot, falou de agente de IA, qual que é a diferença? Então, até pessoal, para eu poder explicar isso antes de passar a bola para o Caio, a gente tem o chatbot antigo, por árvore de decisão, que é aquele que a gente brincou de labirinto, né? Onde você tem que prever todas as etapas de uma conversa, todas as possíveis necessidades e todas as opções. Mas mesmo assim gera um atrito enorme. Vocês mesmos já devem ter passado por isso, gera um atrito enorme quando você usa um chatbot por árvore de decisão. E aí depois a gente tem um assistente de IA. Até o Caio falou um pouquinho, né? Que é aquilo que a gente faz de fazer perguntas e respostas, mas ele não tem nenhuma conexão com nenhum sistema. Ele não tem uma API. Ele só tira dúvidas, ele só responde a um FAQ, né? Ele não tem nenhum sistema, como um CRM, um RP, uma agenda do Google, por exemplo, para agendar. Então, ele é um assistente. Ele é um assistente de IA sem conexões com sistemas. E o que nós estamos falando aqui, que o Caio está dando uma aula para nós de como ele implementou nas empresas dele, são os agentes de IA. E aí eu passo a palavra para você, Caio. Como que você transformou os seus
os seus assistentes de IA inicialmente criados em agentes de IA e quais APIs você está utilizando, quais são as conexões que você trouxe para os seus agentes de IA realmente terem essa eficiência que você está relatando para nós. Boa, perfeito. Então, como eu falei, tem vários agentes usando diversas lógicas diferentes. A API mais básica que a gente utiliza, né, que eu acho que hoje não tem como trabalhar dessa forma que a gente está trabalhando via WhatsApp, sem utilizar isso, é utilizar a API com a ZAPI. Esse é o primeiro ponto, né, que você transforma aquele agente que você testa lá na plataforma do ChatVolt para ver se ele está legal ou não num chat fictício. Quando você conecta com a ZAPI, isso viabiliza que ele entre em produção para clientes do dia a dia, clientes reais, né? Na primeira empresa, né, que a gente implementou, que foi esse serviço do agendamento de curso e do agendamento do paciente que a gente cobra a consulta, o nosso sistema não tem API aberta. Então a gente fez uma gambiarra, né, que a gente vai para um desses serviços, né, que a gente vai um deles é esse que é a gambiarra, a gente vai mudando os horários no dia a dia no prompt direto. Talvez não seja a melhor solução, você pode até me dar uma dica melhor mais para frente, mas a gente vai mudando os horários. Então, conforme o paciente vai agendando, a gente vai lá no prompt e fala, ó, esses horários estão disponíveis. E aí, conforme vai agendando, a gente vai mudando. No outro, se eu não me engano, o Guilherme fez uma conexão com o Google Agenda e aí disponibilizou... Só que esse serviço, por que a gente conseguiu fazer isso? Porque esse serviço não tem horário fixo, agendado. É por ordem de chegada. Então ele deixou um horário aberto lá 2h da tarde, o pessoal vai agendando e aí com isso ele vai notificando, basicamente. E aí na outra empresa que é do carrinho abandonado, aí, se eu não me engano, ele conectou com a plataforma de pagamento, com o checkout, e aí o checkout dispara uma mensagem com o e-mail, o cadastro do cara, e ele vai mandar uma mensagem já para aquele lead. Mas eu confesso que ainda dá para melhorar muito. Né? Na DIL, no SDR da DIL, a gente optou ainda por não utilizar a API com o call.com, que é o que vocês mais recomendam, porque eu, como vendedor comercial, né, acredito que enviar o link para o cara mesmo agendar, eu vou acabar perdendo conversão, principalmente em um mercado pouco qualificado. Talvez você que lida com empresários que estão acostumados a agendar reunião, entrar em link de reunião e tem até pressa de fazer as coisas e não tem muita frescura, ele vai lá, entra, clica, para ele é mais fácil já agendar a reunião por lá. Agora, para um paciente, pessoa física que não tem muito conhecimento com a tecnologia, eu tento trazer o agente com o mínimo de fricção possível, né? Mas a ideia é que, ao longo dos meses, a gente vai criando o máximo possível de automações. Outra API que a gente está utilizando é a API com o RD Station. Antigamente, o problema que a gente tinha no site da DIL é que o lead entrava, via formulário, eu conseguia disparar para ele cadastrar o lead no RD. Só que via WhatsApp não tinha nenhum trigger do WhatsApp que jogava esse cara para RD. Hoje, com o ChatVolt intermediano, ele qualifica o lead no WhatsApp, que está com a gente do ChatVolt embutido, e o ChatVolt dispara a API para o RD Station e já cadastra o lead com todas as informações. Putz, que legal. Então a gente economiza muito tempo da equipe comercial, né? Para não ter que ficar cadastrando os leads, né? E até hoje no ChatVolt está funcionando perfeito. Agora no ManyChat, que é outra solução, que é a automação de Instagram que a gente utilizava, antes de vocês disponibilizarem o ChatVolt para o Instagram, que eu vi que essa semana saiu, a gente não colocou em produção ainda, mas eu gostaria de parar de usar o ManyChat e utilizar o ChatVolt. O ManyChat não está funcionando essa semana e aí não está cadastrando os leads, aí está gerando um baita problema lá, porque são 10, 15 leads que gera por dia e o vendedor tem que ficar cadastrando. Poxa, Caio, muito legal. É muito bom ver a história, né, de um empreendedor que tinha um problema, foi atrás da solução e implementou. E como você disse, olhando aqui, né, fazendo já uma consultoria, tem bastante oportunidade. Eu acho que é legal depois a gente conectar
alguém da nossa equipe de suporte, né, o pessoal, os consultores de IA, para te ajudar. Porque a primeira oportunidade que eu vi você pode, por exemplo, naquele caso que você fica editando o prompt, você pode simplesmente conectar uma agendacall.com, colocar a disponibilidade lá dentro e conforme as pessoas vão consumindo as disponibilidades, vão aparecendo somente aquelas que estão disponíveis. Então é como se fosse o seu sistema da clínica, só que gerenciado pelo call.com ou pelo Google. Então não precisaria ficar fazendo no prompt. Isso dá para a gente fazer tranquilamente, a gente faz Bora isso. Fazer, então. Vamos fazer, não, isso daí pode contar. Isso daí eu vou liberar para você para a gente fazer já essa semana ainda para melhorar o processo. E outro ponto importante que você falou é não perder o lead, né? Porque quase agora você estava me dizendo que está pagando quase R$30 por cada lead, né? Num cálculo rápido que você fez. Um pouco mais até. Um pouco mais. É muito dinheiro, né? Vamos ser bem honestos, pessoal. Você pagar R$30 para ter um lead, mas não é certeza que ele vai converter, é muito dinheiro. E está cada vez ficando mais caro, né? O cara pisar, hoje a conta que a gente faz pro cara pisar lá dentro custa uns R$600. Então, se a margem operacional projetada de 20%, se eu fizer um ticket de médio, a nossa meta é um ticket médio de 4.500 para ter alguma margem, mas se eu fizer um pouco abaixo de 4.000, 20% de 4.800 reais. Eu gastei 600 para o cara, para ganhar 800, tá muito apertado. É muito risco, né? É muito risco. É muito risco. Às vezes pode chegar com a conclusão dos empresários, né? De falar assim, é melhor deixar aplicado na Selic, que está dando 13,25, do que correr esse risco do negócio, né? Mas acho que um ponto que importante que você falou é a gente não perder o lead, né? Então essa automação que você fez de pegar o lead batendo no WhatsApp e já colocar no RD Station é perfeito. Porque mesmo que ele não converta naquele momento por algum motivo, você está acumulando ali aquela base de leads. E aí depois outra dica que eu te dou, que muitos clientes estão fazendo, é fazer um contato ativo usando os leads do seu RD Station para disparar para essas pessoas como uma condição especial. Já tem a ferramenta de disparo? Tem como disparar, a gente consegue te ajudar. Não é nativa ainda da nossa, mas você consegue conectar uma ferramenta externa que dispara, né? Por exemplo, ela disparou. E aí ela disparou e a resposta ela vai bater no WhatsApp. Então o mesmo agente seu que hoje pode fazer um trabalho de SDR no HOC, por exemplo, ele vai responder essa pessoa. A gente fez um projeto muito bacana recentemente junto com o pessoal da Board Academy, que eles dão treinamentos para conselheiros em São Paulo. A gente está fazendo uma parceria muito grande com eles. Eles tinham lá 17 mil leads que eles queriam disparar para vender ingressos de high ticket para um treinamento que eles fazem de conselheiros, né? Também tem alguns treinamentos de IA. E eles estavam com essa dificuldade. Poxa, como é que eu vou disparar para 17 mil pessoas? Então, a gente ajudou eles. Construímos, né, junto com eles, uma solução para disparar para 17 mil pessoas ao mesmo tempo. Caramba. Sem bloqueio do número? Sem bloqueio do número. Dessas 17 mil pessoas, em um dia, 400 responderam e compraram o ticket. Outros responderam e acabaram não comprando. Então, o custo de aquisição dele foi quase zero, porque ele já tinha o lead. Né, ele já pagou lá atrás, o lead era dele, disparou, o agente de IA converteu a venda. E hoje eles fazem venda de vários treinamentos para o agente de IA. Então, a gente consegue te ajudar nessa demanda também. Então, isso fica uma dica para todos os empreendedores. Não adianta só investir em tráfego. Fazer todo esse trabalho, né, igual o Caio disse, e depois não ter isso numa base de dados. Até mesmo os dos Instagram, depois que você integrar, dá para você salvar eles no RD Station. Então tem como você fazer uma automação para toda essa conversa e também para o RD Station e também salvar esse lead lá. Isso é muito importante. Boa. Agora um ponto importante, pessoal. O Caio mencionou uma feature recente que a gente lançou na ChatVolt, acho que vai fazer uma semana e meia mais ou menos, que você pode integrar o seu agente de IA diretamente no Instagram para responder comentários, para responder também ADM. Então, Caio, a hora que você integrar, esse seu agente que fica trabalhando de madrugada enquanto toda a equipe descansa, agendando lá os pacientes, ele vai também atender no Instagram. Maravilha. Pegando todos os dados, fazendo a qualificação desse lead e agendando eles. Porque no Instagram a gente está usando o ManyChat, que querendo ou não é árvore de decisão. Então, e dá muito trabalho para dar manutenção, né? E a inteligência artificial agora que foi criada uma feature no ManyChat, ela é baseada em intenção, não é linguagem natural, você também tem que ficar programando triggers e tal, não é legal. Dá muito trabalho para manutenção e também custo também, né? Então você elimina esse custo, usa direto o ChatVolt. Legal. E agora eu queria ter uma visão sua. O que você acha que ainda é possível, né, o que está no seu radar de melhorar processos ou dentro da HOC ou dentro da DIL, usando inteligência artificial generativa? O que está no seu radar aí para as próximas semanas, para os próximos meses, para melhorar a eficiência? Cara, basicamente, né, a primeira etapa que a gente implementou nas empresas foi na etapa de aquisição inicial. Só que agora eu quero implementar exatamente por isso que você falou, que é a base. O cliente que já está dentro de casa, que vai ter um custo muito mais baixo para entrar. Então, por exemplo, lá no HOC a gente tem uma equipe, né, de estagiários que ficam enviando a chamada campanha de aniversário, que é no mês do aniversário do cliente, a gente
dar um desconto na consulta inicial no raio-x para ele fazer como se fosse um check-up. E isso hoje eles fazem no WhatsApp normal, junto com uma... Tem o disparador lá... Como é que chama o disparador do WhatsApp normal? As mensagens padrões da Meta? Não, é quando você cria a lista de transmissão. Ah, a lista de transmissão. Lista Tá. de transmissão. Tá. Então, eles têm que pegar toda a lista de caras que tem um aniversário naquela data e vai colocando Fazer numa manual. lista de transmissão manualmente, envia no começo do mês para todo mundo e ao longo do mês vai ficar fazendo follow-up manual também. Eu gostaria de fazer isso de uma forma muito mais rápida. Sim. Basicamente. É possível fazer, porque você pode no RD Station pegar os dados dessa pessoa, saber no mês de aniversário, fazer uma lista, disparar no primeiro dia do mês, por exemplo, e a própria IA vai fazendo follow-up depois que a pessoa responde a primeira vez. Agora essa é outra ferramenta que no começo, quando eu contratei vocês, o follow-up não era possível ser personalizado. Isso. E agora o pessoal da minha equipe já mandou que agora já dá para personalizar. Então, Essa feature eu não testei ainda, mas estou bem. Eu tenho que agradecer a você, porque na verdade você foi o criador, né, desse input. Se eu não me engano, acho que era dezembro, alguma coisa desse tipo, ou comecinho de janeiro. Eu falei, poxa, eu precisava de uma feature totalmente configurável para fazer o follow-up do jeito que eu quero, no horário que eu quero, no formato que eu quero. Naquele momento a gente não conseguiu te atender, que o follow-up era simples, né? Mas já entrou em produção, acho que faz umas 2 semanas. Boa. Esse follow-up totalmente customizado. Já tem bastante usando, já tem bastante gente utilizando. Porque ele dá um poder muito maior para você trazer a pessoa para a conversa. Então, se a pessoa, por um acaso, ela entrou lá, começou a responder, mas de repente ela abandonou, teve algum compromisso no meio, parou de responder, aí ela vai lá, usa o contexto, né, da conversa, chama a pessoa para a conversa, mas dentro de horários específicos, dentro de regras específicas. E o mais bacana também, que aí eu acho que você vai gostar, essa parte você não deve ter visto lá ainda. Dentro do follow-up você consegue definir um contato futuro. Então, por exemplo, vamos supor que você fez uma conversa com um cliente lá e ele não converteu. E aí, pela conversa, você combinou com ele que daqui 30 dias você vai entrar em contato com ele novamente. Você agenda via API um contato com essa pessoa 30 dias depois. Isso também foi sugestão nossa, porque na outra plataforma que a gente usava bastante isso. No final do dia, né, tinha agendado todas as consultas e é muito importante o lembrete específico de confirmação. Então, elas gravavam um áudio e aí ele disparava no dia seguinte. Entendeu? Sem as terem que lembrar no dia seguinte, ter tempo, etc. Agora você consegue fazer pela plataforma. E serve para várias outras questões. Tem alguma outra melhoria que você está pensando em fazer nos seus agentes? Cara, a gente ainda não testou na venda de ticket baixo do início ao fim, né? Eu acredito que produtos de ticket baixo, do mesmo jeito que a gente fez nesse atendimento do curso, que é um ticket de R$200, a gente consegue treinar um agente para fazer vendas de coisas mais simples, né? Que seja a própria consulta, hoje a gente colocar uma limpeza, por exemplo, ou no caso da Jill, os nossos planos que custam R$130 por mês, por exemplo. Eu acredito que a gente seja capaz de treinar, né, o agente para chegar nisso daí. E aí, realmente, cara, E aí o que vai acontecer, né, com o vendedor, o CRC, etc. Ele vai... Que é o que está acontecendo agora, cara. Ele tem que melhorar as habilidades dele, por exemplo, em ligação. Melhorar as habilidades dele em programação do prompt. Porque o prompt, ele é orgânico. Então, alguém precisa ficar naquele prompt, melhorando ele o tempo todo. Ele tem que ser capaz também de identificar os gargalos... do FAQ, por exemplo. Então, eu acredito que o futuro, né, é essas posições, como, por exemplo, SDR, comercial, etc., terem muito mais conhecimento de IA do que eles têm hoje nesses sentidos, né, para que consigam ajudar a empresa nesse sentido. Olha, Caio, isso que você falou é totalmente viável. A gente tem diversos cases de sucesso já na ChatVolt, como eu te disse. Esse, por exemplo, da Board Academy, eles vendem ticket, né, high ticket para treinamentos, onde a pessoa ela entra e faz todo o trabalho, né, de entender o treinamento, quebrar as objeções desse lead, ofertar o produto, às vezes negociar um desconto, mandar o link de pagamento e fechar a venda completa. Então isso é factível. Outro caso que talvez você não possa imaginar que é possível, mas a gente já está fazendo, e tem um cliente nosso com 20 concessionárias usando SDR para venda de carros.
Então, o agente de IA, pessoal, é muito bacana. Você se sente sendo atendido por uma pessoa. A pessoa entra lá com o interesse de comprar um carro, a IA faz todo o levantamento, aquecimento do lead, vê o que a pessoa tem de interesse, oferece o produto, o preço, discute toda a característica do carro como se fosse um vendedor e ainda pergunta, olha, Caio, você tem interesse de dar o seu carro usado como entrada? Sim, tenho. Aí a IA vai perguntando qual que é o carro, o modelo, tudo. Faz toda uma conversa. A hora que a pessoa chega no final, né, do funil, lá no fundo do funil, a IA fala, bom, eu vou te transferir agora para o meu supervisor. Isso. A gente está usando exatamente essa palavra, supervisor. Isso. Porque antes, o básico do ChatVolt, o padrão era vou te transferir para o atendimento humano. E eu coloquei, vou te transferir para o supervisor. Aí quebrava o clima, né? Ué, eu tava falando com uma IA. Exato. E aí a gente já teve vários casos de venda que foi realizada de carros, né? Onde a IA fez todo o processo de SDR, entregou para o vendedor com aquela mensagem de WhatsApp igual você mostrou quase agora, e o vendedor foi lá só tirar o pedido. Então, dá para fazer tudo que você quiser com o agente de IA, desde que você tenha informações, processos e API, pessoal. Então, esse é um exemplo bem bacana que o Caio trouxe para nós. E, Caio, eu queria agora ver um pouquinho da sua visão de futuro. A gente está vivendo, né, desde novembro de 2022, pessoal, parece que foi ontem, né? Já são 2 anos e 3 meses aí, quando foi lançado o ChatGPT, onde a gente começou a ter contato com a IA generativa, né? A gente sabe que a IA generativa começou lá a ser escrita, né, os papers em 2017, né, com o paper Transformers, né, do pessoal do Google, que depois acabaram saindo. Alguns deles criaram a OpenAI junto com o Sam Altman, e até saiu aí umas discussões ontem do Sam Altman querendo, do Elon Musk querendo comprar a OpenAI, né? Foi uma oferta pública dentro do X lá, mas a gente começou a ter conhecimento mesmo da IA generativa foi em novembro de 2022. E de lá para cá muita coisa está mudando, né? Até a gente colocou o nome de ChatVolt na nossa companhia porque a gente acredita que a IA generativa é a nova energia elétrica. A gente está vendo aí praticamente 2 ou 3 LLMs sendo lançadas por semana. Estamos falando aí da Kiwin, da Alibaba, teve o R1 da DeepSeek. A gente colocou na plataforma. Um dos agentes lá, eu já vi que o Guilherme, que é o meu sócio, está utilizando. Já está usando ela? Pô, que legal. A gente colocou no primeiro dia que foi lançado. Saiu também o Google 2.0 Flash. A gente também colocou na plataforma. Outra também que fez bastante sucesso foi o O3 Mini, que também está lá disponível para o pessoal. E assim, eu, mesmo trabalhando nessa tecnologia, trabalhando com IA generativa, não estou conseguindo acompanhar tanta novidade, porque são 3, 4 grandes novidades todos os dias. Você também está inserido nesse mundo de tecnologia, trabalhando bastante com IA generativa. O que você acha que vai ser o futuro, né, das nossas empresas, né, da nossa humanidade com essa questão da IA generativa? O que você enxerga? Eu sei que é difícil, né? Mas o que você acha que vai ser o futuro? E talvez o que você acha que vai acontecer mais ainda no ano de 2025? Uma visão mais de futuro e uma visão para 2025 da IA generativa. Eu acho que, contraintuitivamente, a inteligência artificial está cada vez sendo mais utilizada por pessoas que antigamente poderiam falar, mas inteligência artificial é muita tecnologia e eu não entendo de tecnologia, então não vou usar. Então, eu acho que a adoção da inteligência artificial vai ser muito mais rápida, está se provando muito mais rápida do que outras tecnologias que foram lançadas lá atrás. Lá no começo, o nível de usuários, ChatGPT, etc., porque torna a tecnologia que normalmente é um negócio complexo e uma coisa extremamente simples, né? Então, eu acho que isso vai... O que eu acho para o futuro, né? Vai acelerar a adoção de diversas tecnologias que talvez lá atrás pudessem ser consideradas como complexas demais, vai fazer com que acelere a adoção dessas tecnologias. Tecnologia por tecnologia, IA por IA, eu acredito que não vai mais ter tanto diferencial, como eu já te falei, né, de forma privada, né, várias vezes, né? O diferencial da plataforma ChatVolt não vai ser ter IA ou não ter IA. Todas as plataformas hoje têm IA. É a forma que as empresas fazem a usabilidade e a implementação mais fácil possível, que isso foi o maior ponto, né, positivo que eu vi da ChatVolt em relação a outras plataformas. Vai ser o diferencial das empresas que vão ganhar, das empresas que vão acabar sumindo, entendeu? E, cara, eu acredito que vai estar em tudo, basicamente, de uma forma... Por essa questão da facilidade,
vai ser muito mais rápido do que as pessoas estão esperando. E isso é até uma oportunidade. É uma oportunidade para alguns, como, por exemplo, para mim, para você, na Dio ou na ChatVolt, essa velocidade. Mas também é um motivo de alerta para quem ainda não está considerando, está esperando essa tecnologia ficar mais conhecida, mais rápida. Se você esperar muito, acabou. A sua empresa não vai mais ser viável, o seu serviço vai ter um custo de aquisição muito alto, ou você não vai conseguir competir no resto do mercado. Legal. Eu acredito que é isso. Legal, Caio. Muito obrigado. E uma pergunta também nesse ponto que eu queria ver a sua opinião. Muitos especialistas, né, e eu também meio acredito nessa teoria, de que 2025 será o ano dos agentes de IA. Uhum. O que você acha disso? O que você está vendo disso? Acho que eu até comecei a falar sobre esse assunto e eu me perdi em outras ideias. A última fase, né, teve a fase, como eu falei, de usar o chat sozinho. Teve o chat sozinho com arquivos pequenos, depois arquivos grandes, e agora, esse ano que todo mundo está falando, é o ano dos agentes, né? Eu tenho certeza que 2025 vai ser o ano dos agentes. Estamos criando agentes para tudo nas empresas, como suporte de diversas áreas, e eu acredito que 2025, cara, estão surgindo diversos cursos, pessoas falando sobre isso, tá virando quase mainstream já. Legal. Agora, Caio, eu queria fazer uma pergunta. De todos os atendimentos que você viu na sua plataforma, porque além de implementar, você faz um gerenciamento muito próximo, né? Pelo que a gente já conversou várias vezes, você é um apaixonado pelo que você faz nas suas empresas e todos os processos que você implementa, você cuida muito bem e acompanha muito de perto, né? Alguns deles você compartilhou comigo. Eu queria que você talvez lembrasse aqui qual dos atendimentos que você viu acontecer na plataforma por um agente de IA que você falou, pô, valeu as noites de sono que eu investi aqui, valeu as horas que eu investi aqui só de ver esse atendimento. Qual foi, se você lembra de algum que você possa compartilhar com a gente? Cara, teve muitos, né, cara? Todo dia tem. Basicamente, todas as vezes você vê, todos os dias se eu abrir aqui, eu tenho pacientes, né, clientes, cara, fazendo conversa do início ao fim com a gente, executando a tarefa que foi pré-determinada. A gente tem o agente, diferentemente do colaborador de agente. Eu mesmo, por exemplo, se eu colocar um agente no meu WhatsApp, provavelmente eu vou responder melhor algumas pessoas do que eu respondo hoje em dia, porque eu tenho muita pressa. Então eu escrevo errado, eu sou às vezes mais direto ao ponto, entendeu? Enquanto que o agente é sempre extremamente educado. Se o cara manda emoji, ele vai lá e manda o emoji de volta. Ele não tem esse negócio de... A última mensagem é sempre dele. Então ele sempre vai ter um padrão de atendimento. Ele não fica bravo. Até teve um cliente numa das empresas que estava reclamando. A gente resolveu o problema dele e o cara ficou agradecendo um monte, sendo que se fosse um colaborador, se fosse até eu mesmo atendendo, eu não teria dado muita trela para aquele cara. Porque eu já sabia que era um cara problema, que não estava com razão, reclamando sem razão, provavelmente teria sido... não teria tido paciência com esse cara e não teria respondido esse cara muito bem. Enquanto que o agente se demonstrou extremamente empático com esse cara, falou, pô, não, vamos resolver o seu problema, pode deixar, você tá certo, sei lá o quê. E o cara ficou, mandou áudio agradecendo, obrigado, você é ótimo, sei lá o quê e tal, emoji, coraçãozinho, tipo... Cara, isso daí é o que paga o nosso esforço de fazer a tecnologia, né? Eu brinco que muitas vezes a gente tem vivido uma sociedade, vamos dizer, que cada vez a gente tem menos empatia entre as pessoas, né? Então, muitas vezes, eu também sou cliente de muitas outras empresas, né? E às vezes eu preciso marcar uma consulta e o atendimento, né, a pessoa ainda não tem, nem sabe o que é agente de IA ainda, então demora para responder. Você fica até meio sem paciência, cara, você fica irritado. A pessoa não tem paciência também de te responder, ela não é educada com você. Então, assim, hoje a gente preza muito que os agentes de IA, eles tampem esse buraco que a gente não está conseguindo resolver, de ser empático, de ser educado, né? Então, a gente sempre orienta os nossos clientes que as IAs devem ser construídas, né, usando a nossa tecnologia, para que elas sejam empáticas,
carinhosas e atenciosas, né? Se coloque no lugar do cliente. Porque muitas vezes, por exemplo, você liga numa clínica ou você manda uma mensagem e fala assim do tipo, olha, eu tô com uma dor muito grande no meu dente, no siso, tal. Se é uma pessoa normal, ela fala assim, olha, eu só tenho agenda para dia tal. Mas se é uma agente diária, ela fala, nossa, sinto muito pelo seu problema, fique tranquilo que nós aqui do HOC, Hospital Odontológico, vai te ajudar, eu vou verificar a consulta mais próxima no nosso médico XYZ, no nosso dentista XYZ, e vai ter uma empatia, né? Então, assim, esse boa tarde, eu sinto muito. Quando a pessoa mesmo sobe o tom de voz, a IA mantém calma, tem empatia, responde com educação. Então, isso daí realmente é o que nos deixa muito feliz, porque a gente está atingindo o objetivo e criando uma experiência no cliente. Agora, além desse caso que você colocou, você já teve algum feedback de algum cliente que chegou na clínica ou mandou uma mensagem elogiando o atendimento e não tinha percebido que era uma IA? Vários. Hoje em dia, quando chega o cliente, eu pergunto, e aí, como é que foi seu atendimento? Atenderam bem, etc. E aí, como eu falei, né, eu não acredito em substituição ou de diminuição de equipe, né? A gente tem o colaborador trabalhando junto com a IA, né? E aí, tem vários casos, né, que tem um elogio muito grande, eu vejo, pô, foi a IA do início ao fim. Tem outros que eu vou lá e chego na colaboradora e falo, cara, parabéns, é isso que eu preciso, você ligou pro cara, você mandou um áudio e ele adorou o atendimento e foi muito bom. Então, até o que está acontecendo hoje, né, é isso que você falou. Antigamente, você tinha lá o humano respondendo e conforme as empresas foram crescendo... Conforme a empresa vai crescendo, você vai querendo investir mais, você bota mais volume para o humano atender, chega uma hora que, em vez dele, ele desumaniza. Exatamente. Ele robotiza, porque o volume se torna tão grande que, às vezes, a empresa não tem a capacidade de... Por exemplo, se passou de 500 para 501 leads, eu vou contratar outro colaborador. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não percebe, esse volume de leads ele também ele é inconstante, né? E aí você fala, pô, não vale a pena. Só que quando chega a um certo volume, o colaborador ele se torna robotizado. Então hoje a gente consegue ter os colaboradores trabalhando numa rotina de trabalho muito mais tranquila, com muito menos pressão, gerando mais resultado, ganhando mais remuneração variável, com a utilização da inteligência artificial. Que legal, Caio. Não, isso é exatamente o que a gente acredita, né? Todos os kickoffs, né, que eu faço de projetos que nós vamos fazer implementações, seja rede de clínicas, seja supermercados, nós estamos fazendo várias implementações também, entre outras empresas, né? Eu sempre digo para o empreendedor, né, que o grande indicador de sucesso é quando o cliente dele começar a indicar a empresa dele também pelo atendimento, não só pelo produto, pelo serviço, né? Então, assim, a gente sempre tem que prezar por gerar uma experiência positiva. Hoje as pessoas elas não procuram somente comprar produtos e serviços, né? No caso da sua empresa, né, oferecem um serviço, mas as empresas não estão só ali para contratar um serviço, resolver às vezes uma dor de dente, extrair, fazer um canal, alguma coisa desse tipo, mas é também ter uma experiência positiva. Então, se a gente consegue construir uma atmosfera onde a pessoa ela é bem atendida do começo ao fim, seja lá na hora que ela caiu numa página de anúncio, entrou no WhatsApp, tirou todas as dúvidas, agendou a consulta, passou tudo bem por ali, depois é bem atendido pessoalmente e no final a pessoa fala, olha, eu vou indicar essa empresa não só pelo produto, pelo serviço que eu comprei, mas também pelo atendimento que eu tive, pela experiência que eu tive. Então a gente acredita muito nisso, que o principal indicador é a satisfação do cliente, do nosso cliente, indicando a empresa dele por conta do atendimento que ele teve ou no WhatsApp, ou no site, ou no aplicativo, ou no Instagram. Então isso para nós é muito importante. Agora, indo um pouquinho já para o final, Caio, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselhos você daria para os empreendedores, né, que estão aqui nos assistindo, estão aqui nos ouvindo, com toda a bagagem que você já adquiriu nessas duas empresas e também com a sua bagagem na área de tecnologia e também com essa experiência que você tem aí bastante na área de inteligência artificial, que conselhos, né, que sugestões que você dá para esses empreendedores para enfrentarem os desafios do dia a dia, né? Como você disse no começo, ser empreendedor a gente tem que passar por uma montanha russa, né? Exato. Matar uns 2 leões por dia, porque matar um só não vai dar certo. Então, a gente tem que matar uns 2 leões por dia. Que conselhos você daria para os empreendedores, para os empresários, com base na sua experiência que você já teve até hoje aí liderando 2 empresas? Cara, acho que a primeira coisa, implemente os agentes de IA o mais rápido possível. Vai ser muito positivo. Não seja perfeccionista.
de ficar esperando que ele tem que estar 100% perfeito, o prompt ou a integração, ou a resposta para todas as perguntas possíveis para colocar em produção, porque errando que a gente aprende e colocando o volume para dentro a gente tem mais base de dados para gerar o melhor FAQ possível no menor tempo, né, e para retornar o investimento. Se você ficar no perfeccionismo, às vezes você está contratando lá a ChatVolt, pagando mensalidade por 6 meses, você fica testando e tal, e pô, não tá legal, não coloca em produção, sendo que se você colocasse em produção em 2 semanas e ficasse vendo as respostas todos os dias, você conseguiria deixar ele perfeito muito mais rápido. Né? Isso eu concordo totalmente com você, né? Que as pessoas às vezes buscam o ótimo. Exato. E o ótimo é inimigo do bom. Você precisa colocar, testar, mas acompanhar. Que eu acho que o grande segredo da sua implementação não foi só o seu esforço inicial lá de implementar, mas esse acompanhamento, né? Eu sempre brinco que não dá para gerenciar nada que você não mede. Exato. E o fato de você estar ali em cima, medindo, acompanhando, checando, que vai gerando melhorias todos os dias. Tem mais algum conselho? Cara, tem muita gente que às vezes vai fazer o primeiro prompt e vai falar, pô, isso daqui não é bom, isso daqui nunca vai funcionar. Sendo que da primeira vez que a gente fez o prompt como eu falei, a gente vai fazendo por etapas. A primeira vez que eu fiz o prompt para agendamento da consulta inicial cobrada, ele realmente não estava legal. Porque ele ia muito direto para agendamento, não qualificava, não aquecia o lead. Como eu cobro e as outras pessoas não cobram, eu tinha que criar um prompt mais robusto, mais que qualificasse, aquecesse mais, gerasse essa vontade, né? E da primeira vez, às vezes, você não vai conseguir fazer isso. Só que se você não souber que dá para melhorar, ou se você não ficar acompanhando para melhorar, você simplesmente às vezes vai desistir e vai deixar de implementar um negócio que pode mudar bastante, né? Resolver vários problemas na sua empresa. Legal, Caio. Você me trouxe um ponto muito importante, né? Toda vez que eu apresento a ChatVolt para um grupo de empresários, ou em palestras, ou até mesmo nas aulas que eu dou lá na FGV, eu sempre digo para o pessoal, você tem que procurar um problema para resolver. E esse problema resolvido, ele tem que mexer o ponteiro da sua empresa. Então não adianta ir no hype de querer implementar inteligência artificial na sua empresa. Você tem que resolver um problema. Então se você tem um problema na área de vendas, você tem que pensar no processo de vendas e colocar um agente de IA para resolver aquele problema. Não dá para esperar que amanhã todos os problemas da empresa vão ser resolvidos através da inteligência artificial. Não existe isso. Pessoal, não existe fórmula mágica, né? O Caio só conseguiu esse resultado por mérito dele, de primeiro correr atrás, de pesquisar e talvez algumas noites, que foi dormir muito tarde, criando o agente dele. Mas ele correu atrás. Então, assim, as pessoas têm que fazer isso, né? Às vezes eu até brinco, o pessoal tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás, que consegue, né? Qualquer um consegue, né? Isso é prova, por exemplo, o Caio não é da área de TI, né? Ele deixou claro isso algumas vezes, e ele construiu um agente de IA numa plataforma totalmente no-code, que hoje resolve grande parte dos problemas que ele queria resolver e tem ainda uma lição de casa, né? Ele mostrou aqui para nós que tem outras melhorias que ele quer fazer para realmente tornar cada vez o processo mais eficiente. Então, acho que essa é uma dica importante que a gente deixa para vocês. Acreditem em resolver problemas usando IA generativa, mas não implementem IA generativa somente pelo hype. Vocês têm que ter um problema a ser resolvido, tem um resultado a ser alcançado. E sempre foquem em IA generativa para mexer o ponteiro da empresa, ou seja, trazer resultado. Às vezes trazendo mais venda, que é o mais adequado, você começar trazendo mais venda. Com isso, você tem mais capital para investir em outras áreas. Mas se não der para mexer na parte de trazer mais vendas, mexe na redução de custo, mexe na melhoria de processo, mexe na melhoria da eficiência da sua empresa. Um pouco como o Caio contou aqui para nós, né? E agora, Caio, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse um recado onde o pessoal pode te encontrar, como encontrar as suas empresas, como entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais as suas empresas, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, vamos lá. Eu costumo... Agora, depois de 29 anos, abrir meu Instagram. Na verdade, não, porque eu acho que devo ter começado a ter Instagram com uns 18 anos. Tem um Instagram, @CaioBMatias. Tem o Instagram da Geointeligência, que inclusive eu esqueci de mencionar, né? Foi uma empresa que ganhou o prêmio em primeiro lugar, concorrendo com 3.300 empresas do Startup Summit ano passado. A gente ganhou R$300 mil para investir na empresa. Então tem o Instagram da @Geointeligência. Se você mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, na verdade no Instagram eu espero já ter implementado, né,
o ChatVolt no Instagram. Se você mandar no WhatsApp do site, você já vai ser respondido. Se você for dentista, no caso, né, por uma inteligência artificial, por um agente de AI. E tem o Instagram do hospital também, @HOC Hospital Odontológico. Caio, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento, né, na área de negócios, na área de tecnologia. Obrigado por dar o seu depoimento, né, de que realmente é possível mudar, melhorar as empresas usando agentes de IA. E, pessoal, grande abraço. Né, fico aqui hoje finalizando esse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, curtam e até o próximo episódio. Grande abraço. Valeu.